vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue o teu evangelho, o teu livro santo, as sagradas escrituras, e abra comigo na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Isso, Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou ler mais uma vez o versículo que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu leio pela terceira vez e você repete comigo em seguida, bem alto e bem forte. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você crê que essa é a palavra do Senhor? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a tua palavra, meu Deus, agora ela vai ser pregada. E ninguém veio aqui ouvir o que o homem tem a falar. Todos íamos ouvir a tua voz, todos íamos ouvir a tua palavra, todos nós íamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor tome a boca desse pregador, que o Senhor tome os lábios desse humilde mensageiro. Meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça na minha vida, e que a tua palavra, uma vez enviada, agora vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Amém e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre uma luta que nós temos que lutar. E essa luta que o apóstolo Paulo vai falar não é uma luta física, não é uma luta que nós lutamos no mundo material. Mas essa luta ela é travada no mundo espiritual, como diz o final do versículo, nos lugares celestiais. E quando nós falamos dessa batalha que temos que enfrentar, obviamente você pode perguntar: pastor, que batalha é essa? Essa batalha que nós temos que lutar é espiritual, tanto na nossa vida, como na vida daquelas pessoas que são entes queridos e familiares nossos. Porque às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, o meu marido ainda não é convertido, eu queria muito que ele se convertesse, mas ele bebe muito, está aprisionado pelo vício do álcool, eu brigo com ele todo dia, pastor, todo dia eu brigo com ele para que ele deixe essa cachaça miserável. Ah, pastor, o meu filho, eu queria muito que estivesse comigo na casa do Senhor. Eu brigo com ele todo dia para que ele largue aquele maldito cigarro. Você só está afastando ainda mais os seus familiares de você. Pastor, o que é que eu devo fazer? O que foi que Paulo falou? A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. A sua luta não é com seu familiar, a sua luta é espiritual. A sua luta, ela não é travada no mundo natural, mas a sua luta, ela é travada no mundo
espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem aprisiona as pessoas e quem trava a vida das pessoas é o diabo, é o inimigo. E é ele quem quer destruir as nossas vidas e é ele quem vem lutar contra nós. Mas essa batalha, ela pode ser vencida. Paulo vai dizer muito claro, a sua luta não é no mundo natural, mas a sua luta é nos lugares celestiais. E quando nós falamos que essa luta é nos lugares celestiais, é necessário que nós venhamos usar também armas espirituais. Nós não podemos lutar no mundo espiritual usando as armas materiais que nós temos, mas nós temos que usar as armas que o Senhor Ele deixou para que venhamos usá-las. E quem quer aprender sobre essas armas, diga amém. Quer vencer essa batalha contra Satanás? Quer vencer essa guerra que você está travando na sua vida? Use essas armas que você vai aprender hoje. Porque se você usar essa batalha que é nos lugares celestiais, você irá vencer em nome de Jesus. E a primeira arma que eu quero te mostrar está aqui no Evangelho relatado por Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. Essa é a primeira arma espiritual que você tem que usar nessa batalha, nessa luta que você tem enfrentado. Diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Qual é a primeira arma espiritual que você tem que usar? A oração. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Disse-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre e nunca desfalecer. Pastor, o que é que significa desfalecer? É quando a pessoa desiste. É quando a pessoa para de orar. É quando a pessoa pensa assim, pastor, eu acho que a minha oração não está sendo ouvida. Pastor, eu acho que na verdade a minha oração, o Senhor não está atendendo, o Senhor não está ouvindo. Isso é a pessoa desfalecer. E por isso que Jesus contou essa parábola. Porque com essa arma espiritual, nós temos que lutar sem desfalecer, sem parar. Acreditando que no momento certo, o Senhor se levantará do trono para nos dar a vitória. E essa parábola ensina sobre uma viúva e um juiz iníquo. Um juiz que não temia Deus e não temia os homens. E essa mulher tinha uma causa a ser julgada. E todos os dias ela estava lá, importunando o juiz para que ele julgasse a sua causa. E todos os dias o juiz dizia, vai embora, mulher, eu não vou julgar a tua causa não. Vai embora, despede ela aí, alguém manda ela embora que eu não vou julgar a causa dela, coisa nenhuma. Aí no outro dia ela estava lá, juiz, julga a minha causa. Aí o juiz disse, de tanto você me importunar, eu vou atender o seu pedido. Aí Jesus vai dizer, se esse juiz, que nem temia a Deus e nem temia os homens, atendeu aquela mulher de tanta insistência, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, continue orando, não pare. Continue orando, não desfaleça, mesmo que você orando, ache que não está trazendo resultado para a sua vida, porque aquela mulher, mesmo olhando para aquele juiz e achando que ele não ia atender o seu pedido, todos os dias ela estava na porta daquele homem, daquele juiz. E às vezes a pessoa diz, pastor, eu já orei tanto para ter um emprego e não consigo, eu vou parar, porque eu acho que Deus não está me ouvindo não. Pastor, eu já orei tanto para arrumar um casamento e não consigo, eu vou parar porque Deus não está me ouvindo não. Pastor, tem tantos anos que eu oro pelo meu filho, eu acho que eu vou lavar as mãos, viu? Eu vou deixar ele do jeito que ele quiser no mundo perdido.
Pastor, eu já orei tanto por essa batalha, por essa luta na minha vida que eu tenho travado há muito tempo e nada acontece de diferente, pastor. Continue orando, porque no momento certo, se você não desfalecer, o Senhor irá se levantar do trono para dar a tua vitória. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, às vezes nós achamos que as coisas acontecem no nosso tempo. Quando nós oramos, nós achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, e não é. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, é no seu tempo e do seu jeito. Então, no tempo certo do Senhor, no tempo perfeito do nosso Deus, Ele vai atender o seu pedido, mas só se você não desfalecer na oração. Não desanime não desfaleça não, continue orando e usando essa arma espiritual que tem muito poder contra Satanás, em nome de Jesus. Agora, a partir de hoje, você vai continuar orando ou você vai deixar de orar? Você tem que orar, sem desfalecer. Pastor, mas eu acho que não dá certo. A nossa fé não é baseada no que nós achamos, mas é baseada no que cremos. E em que nós cremos? Na palavra de Deus. E se ela diz que eu tenho que orar sem desfalecer, eu vou orar sem desfalecer em nome de Jesus. Porque Deus é o nosso juiz. Olha o que diz aqui no versículo de número 6. Lucas capítulo de número 18, versículo 6. Olha o que diz. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está dizendo, se este juiz que é iníquo atendeu a mulher, quanto mais a Deus, que é um juiz fiel, que é um juiz verdadeiro. Mas no final do versículo 8 ele disse, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Deus se levantar do trono para te abençoar, será que você ainda vai estar orando? Quando Deus decidir dizer agora é hora de abençoar aquela pessoa, será que você vai estar orando ou você já desfaleceu na fé? É isso que Jesus quer nos ensinar sobre o dever de orar. Olha o que Paulo vai escrever aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 12. A oração é uma arma poderosa, viu? Nós temos que usar ela todos os dias. Romanos capítulo 12, versículo 12 também. Diz assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Você tem que perseverar, você tem que insistir. E às vezes você diz, pastor, mas será que Deus está me ouvindo? Eu oro tanto, não ouço Deus falar, eu oro tanto e não ouço Deus falar comigo às vezes, sabe, pastor, parece que eu estou falando sozinho. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo de número 5. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu acho que eu estou falando sozinho, viu? Eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que essa arma não está funcionando. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que diz. E preste atenção nessa frase. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. A primeira frase é muito forte. E esta é a confiança, a certeza, a convicção. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvida de quê, pastor? Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha o que a carta está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Essa é a certeza, essa é a confiança, essa é a convicção que temos nele, que se nós orarmos pedindo alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É da vontade de Deus salvar a sua família, sim ou não? Com certeza. Ele deixou claro na sua palavra. É da vontade de Deus que você venha a ser abençoado? Com certeza.
É da vontade de Deus que Ele venha curar você? É da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, ore, porque com certeza o Senhor, Ele te ouve. Essa é a certeza, essa é a convicção. Quando você tiver dúvida, será que Deus está me ouvindo? Se apegue a essa palavra. Essa é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A oração, ela tem muito poder. Olha o que diz aqui a carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Às vezes a pessoa acha que a oração é só palavras ao vento que são lançadas. Não, a sua oração, ela tem poder. Não só a minha oração, mas a sua oração também tem poder. Você tem que crer que sua oração também tem poder no Senhor. Olha o que diz aqui, versículo de número 16. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga glória a Deus. Pastor, mas o que é a oração feita por um justo? Quem aqui já aceitou a Jesus, diga amém. Então você é justificado por Cristo. Então você é justo, porque Cristo quem justifica os seus erros e os seus pecados, Ele já pagou por todos eles. Então a oração que você faz, ela pode muito em seus efeitos. Lembra que Elias orou e caiu fogo do céu. Josué orou e parou todo o sistema. Ele disse, olha, o sol, você vai ficar aí, até a gente acabar essa guerra. E o sol parou, tudo parou. A oração, ela tem muito poder. Pastor, e o que é que limita a minha oração? O que limita o poder da sua oração é a sua fé. É aquilo que você acredita, é a sua convicção. Olha o que Jesus vai dizer aqui, no Evangelho relatado por Mateus, no capítulo de número 17, versículo de número 20. O que limita o poder da sua oração é a sua fé. Diz assim, Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Diga assim comigo, nada vos será impossível. Nada é impossível para aquele que tem fé em Deus. Nada é impossível para aquele que acredita no poder da oração. Nada é impossível para aqueles que creem na palavra de Deus. A segunda arma espiritual que você deve usar também é o jejum. Porque o jejum é aquilo que fortalece a nossa alma. Ainda aqui em Mateus capítulo 17, versículo 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Está vendo? Nesse momento aqui, só a oração não resolveu. Trouxeram uma pessoa endemoniada para os discípulos, e os discípulos a chorar, e nada de expulsar o demônio. E orava, e nada de expulsar o demônio. Aí trouxeram para Jesus e disse, Jesus, esse aqui está dando trabalho. Aí Jesus disse, tá bom. Foi lá e expulsou o demônio. E o discípulo disse, como é que pode? Como é que nós não conseguimos expulsar, Jesus? Aí Jesus disse, vocês não conseguirem expulsar, porque há demônios que só saem com oração e com jejum.
Às vezes só a oração não resolve. Às vezes a pessoa ora tanto, passa meses orando, ano orando, mas não faz um jejum por aquela causa que tem na sua vida. Às vezes a pessoa ora muito, mas não faz um jejum para que Deus venha mover o sobrenatural e abençoar a sua vida e mudar a sua história nessa guerra espiritual. Às vezes a pessoa até ora muito, mas esquece que o jejum também é uma arma espiritual. Talvez o seu problema não foi resolvido ainda por isso, porque talvez você esteja só orando, mas faça um jejum, porque essa arma espiritual, ela é poderosa no Senhor, em nome de Jesus. É necessário que nós venhamos jejuar para vencer essas batalhas espirituais. Por quê? Porque tem demônios que só saem com oração e com jejum. Tem batalhas na nossa vida, batalhas espiritual, que nós só vencemos com oração e com jejum. E aquilo que fortalece a nossa fé. Pastor, e como é que eu devo jejuar? O próprio Jesus nos ensinou. Quem quer aprender com Jesus, diga amém. Ô glória. Eu também gosto muito de aprender com Jesus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 16. Olha como Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 16. Diz assim: E quando jejuardes, não vos contristais, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Agora observe o início do versículo 16. E quando jejuares? Jesus não disse se você jejuar. Não, se você for jejuar, se você for isso, se você é aquilo. Não, Jesus disse e quando? Ele está dizendo tem que jejuar. Tem que jejuar. E quando você jejuar, você precisa fazer assim. Aí Jesus vai ensinar. O que Jesus estava dizendo, pastor? É porque os hipócritas daquela época, quando ia jejuar, o que eles faziam? Eles desfiguravam o seu rosto para mostrar a todo mundo que eles estavam jejuando. Para que isso, pastor? Para que as pessoas pensassem que ele era mais santo do que elas. Mas não é assim que funciona. E quando eles iam jejuar, aí eles desfiguravam e ficavam tristes, com a cara fechada assim, para que todo mundo que passasse dissesse: olha, aquele homem ali, viu? Está jejuando. Aquele homem aí é um homem de unção. Aí vinha ele, estou de jejum. Hoje eu não estou comendo nada porque eu estou de jejum. Hoje eu estou assim porque eu estou de jejum. Aí Jesus disse o quê? Quando você jejuar, não diga a ninguém não. Só o Pai. Porque você e o Pai sabem e o Pai irá te abençoar. Quando nós estamos de jejum, nós não podemos ficar saindo aí contando para todo mundo, não. O seu jejum é particular. O seu jejum é com Deus. Eu gosto muito de café. Gosto bastante. Quem também gosta de café? Glória a Deus que não sou só eu, né? E existe vários tipos de jejum, para que você possa entender. Existe aquele jejum que você se abstém de um período de tempo sem comer. Ah, pastor, hoje eu vou passar até o meio-dia sem comer. Tudo bem, é um jejum que você faz. E existe aquele jejum que você tira algo da sua vida que você mais gosta. E eu gosto muito de café. E quando eu faço o jejum de café, eu não fico por aí dizendo, quando alguém me oferece uma xícara de café, eu não fico dizendo, não, misericórdia. Tira da minha frente que eu estou de jejum, eu não posso ver café. Não, porque o meu jejum é em secreto. O meu jejum é com Deus. Então, se eu estou de jejum de café, que é o que eu gosto muito, e alguém me oferece, o que é que eu digo? Muito obrigado, hoje eu não quero não. Só isso.
Porque quem tem que saber que eu estou em jejum é meu Deus. Quem tem que saber que eu estou me consagrando é o meu Deus. Porque o jejum é quando você se abstém de algo para buscar ainda mais a presença do nosso Deus. E todo domingo na Paz e Vida, nos cultos da manhã, os pastores, eles estão em santo jejum. Por quê, pastor? Para que você esteja também conosco. Então, se você vier, quando você vier, em uma das reuniões da manhã, você vem também em jejum. Porque é uma consagração que nós fazemos a Deus e é uma arma espiritual que você tem que usar. Para ficar mais claro para você, a oração, ela é como água. Quando é que você toma água? Direto. Direto você está tomando água. E o jejum é como o alimento sólido. Quando é que você come o seu alimento? 3 vezes ao dia, às vezes 2 vezes ao dia. Então é nessa frequência que nós temos que fazer. A oração é direta. E jejum você faz vez por outra. Porque tem gente que quer jejuar tanto que às vezes até passa mal. Esse aí é o jejum de tolo. Você não deve fazer, não. Se você não consegue ficar tanto tempo sem comer, tanto tempo sem alimentação, não faça. Ah, pastor, eu preciso tomar o remédio controlado. Como é que eu faço? Tira aquilo que você mais gosta por um período de tempo maior e você continua se alimentando para que você possa tomar as suas medicações e não venha passar mal. Porque tem gente que espera ficar branco, suando e está passando mal e diz, não, é o jejum do Senhor. É não, irmão, é um jejum de tolo. Você tem que fazer um jejum inteligente, aquilo que o seu corpo consegue fazer. Quem está entendendo, diga amém. E quando fizer, não mostre às pessoas que você está de jejum, porque apenas você e o Pai é quem deve saber. E essa arma espiritual, ela destrava muitas coisas na nossa vida. A terceira arma espiritual que eu quero falar para você, e essa aqui eu gosto muito, viu? A terceira arma espiritual está aqui, relatado pelo próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, Evangelho relatado por Mateus, capítulo 22, versículo de número 29. Essa é a terceira arma espiritual que você usa. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Qual é a terceira arma que nós temos que usar contra Satanás? A palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe que essa arma é uma arma poderosa. E Jesus está dizendo, vocês erram não conhecendo a palavra e não conhecendo o poder de Deus. Porque essa palavra não é um livro de história. Essa palavra não está aqui apenas para você ler e dizer, ó, que legal, no passado muitas pessoas venceram, no passado Davi derrotou o gigante, que legal que no passado Deus ele abriu o mar vermelho e o povo passou. Não, essa palavra está aqui para que você diga como Deus fez na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, Deus há de fazer na minha vida. Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz. O que significa isso, pastor? Essa palavra, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela opera na nossa vida, ela muda a nossa história, ela realiza na nossa vida a transformação que vem do Senhor, do nosso Deus. Agora, sabe o que é curioso? Satanás conhece essa palavra. Satanás, ele conhece essa palavra de Gênesis a Apocalipse. Aliás, Satanás acompanhou essa Bíblia ser escrita. Pastor, o diabo conhece essa palavra? Conhece. E se ele conhece, ele vai usar a arma que você tem contra você. Do mesmo jeito que ele fez com o Senhor Jesus. E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa também conhecer essa arma poderosa. Olha o que aconteceu. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 4. Versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse,
está escrito. Está vendo? Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que foi que Jesus usou contra Satanás? A arma espiritual, a palavra. Aí o diabo foi muito sagaz. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, o diabo dizendo isso, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Está vendo que o diabo também conhece a palavra? Mas Jesus, ele conhece mais ainda. Versículo de número 7. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Se você não conhecer essa palavra, Satanás ele vai te enganar. E quer saber como o diabo engana muitas pessoas? Há muitos falsos profetas por aí, subindo no altar, pregando essa palavra totalmente distorcida. E é isso que Satanás está fazendo com Jesus. E o que é que eu preciso fazer, pastor, para não cair nas ciladas de Satanás? Conhecer mais ainda a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus usou a própria palavra de Deus para vencer o inimigo que é Satanás. Agora olha aqui para mim. O diabo não tem medo da pessoa que pega a Bíblia, bota aqui embaixo do braço e sai para a igreja. Não. O diabo tem medo daquela pessoa que abre a palavra de Deus, que lê e que sabe que aqui há todo o poder. É disso que o diabo tem medo. Eu li um livro muito lindo, muito bom, que se chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Pastor, que nome é esse? O nome é meio estranho, mas é muito interessante. E nesse livro, um diabo está ensinando um diabo mais novo a operar na vida dos seres humanos. Olha que coisa estranha, né? É o tio Maldanado e o sobrinho dele, Vermelindo. Aí Maldanado está ensinando a Vermelindo. E ele chama as pessoas de paciente. Aí o Maldanado disse, olha, eu sei que você perdeu o seu paciente para o inimigo. Nesse caso, o inimigo é Deus, que é o inimigo deles. Aí ele diz assim, não se preocupe, pode deixar ele ir para a igreja. Pode deixar ele assistir às reuniões. O que você não pode deixar é que ele preste atenção no culto. O que você não pode deixar é que ele entenda a palavra que está sendo pregada. Comece a lançar distrações, coloque coisas para ele ver ao lado, mostre a roupa da mulher que está muito curta para ele se escandalizar, mostre a gravata do pastor que está torto, só não deixe que ele entenda a palavra, mas pode deixar ele ir para a reunião. Está vendo? O diabo não tem medo, não. O diabo tem medo quando você entende que há poder na palavra de Deus. E quem entende que há poder na palavra do Senhor, diga glória a Deus. E quando você sabe que há poder nessa palavra, o diabo foge de você. Porque o diabo continuou atentando a Jesus, e Jesus rebatendo a Satanás com a palavra, até que teve um momento que a palavra do Senhor diz, e ele o deixou. A palavra também diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugiu do Senhor. Se o diabo vier contra você, e você conhecer esta palavra, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você, porque nessa palavra há poder para vencer todas as batalhas espirituais da nossa vida. Então, conheça essa palavra. A última arma que eu quero falar para você, mas não menos importante, é muito importante, inclusive, está aqui no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Atos capítulo 16, versículo de número 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram
todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Diga glória a Deus. Essa história aqui é o seguinte: Paulo e Silas estavam presos. Por quê, pastor? Porque pregou o nome de Jesus. E amarraram ele lá no tronco junto com outro. E enquanto eles estavam lá, amarrados naquela cadeia, presos por pregar o nome de Jesus, eles pensaram: o que é que a gente vai fazer? Vamos orar. Mas além de orar, eles também estavam cantando hinos a Deus. Enquanto eles estavam presos, eles estavam cantando. Eu não sei qual era a canção que eles estavam cantando, mas vamos imaginar que eles estavam lá acorrentados na cadeia e cantando: só para te adorar e fazer teu nome grande. E eles lá presos na cadeia. E enquanto eles estavam cantando, disse que veio um grande terremoto que abalou os alicerces daquela cadeia e moveram-se e logo abriram todas as portas e os soldados e foram soltas as prisões de todos. Sabe o que eu aprendo? Que a quarta arma espiritual é o louvor, é a adoração a Deus. E você sabe que essa é uma arma muito importante que nós devemos usar. Ou você acha que nós iniciamos a reunião com louvor? Por quê? Porque é uma arma espiritual. Às vezes a gente chega na igreja com a cabeça lá em cima, coração fechado, cheio de problema, que se você, assim como chegou na igreja, sentasse no banco, você não entender nada da palavra, porque a sua mente está lá, longe. Mas quando você chega, quando você ouve o louvor, quando você estende as suas mãos e quando você começa a adorar, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração e você vai começando a sentir aquele alívio. E o Espírito Santo vai continuando trabalhando no seu coração até que chega um momento que você vai estar adorando a Deus em espírito e em verdade. E quando é pregada a palavra de Deus após o louvor, você a recebe com muita alegria. E essa palavra gera o resultado da sua vida. Por isso, não cesse de adorar, não cesse de ouvir louvores, não cesse de clamar a Deus. Pastor, mas eu não sei cantar. E daí? Deus, ele quer uma verdadeira adoração. Deus não quer que você tenha uma voz bonita, que você cante afinadíssimo, mas Deus, ele quer que você o adore. E deixa eu falar uma verdade para você. Muitas vezes, Deus, ele recebe mais a adoração daquela mulher que está lá lavando a louça. E às vezes nem canta a música direito, do que muitos cantores que estão em palcos por aí se apresentando, apenas para engrandecer o seu ego. Deus não procura a perfeição em questão de que você venha louvar, em que você venha cantar para Ele. Deus, ele procura uma adoração sincera. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso você tem no seu coração. Por isso, não cesse de cantar, não cesse de adorar, porque o louvor é o que atrai a presença de Deus. A palavra vai dizer que Deus, ele habita em meio aos louvores. Então, quando você estiver louvando, saiba que você não está sozinho, porque Deus, ele está com você. Ele é aquele que habita em meio aos louvores. Eu tenho certeza que se você usar essas armas que você aprendeu hoje, a oração, o jejum, a palavra e o louvor, não há demônio do inferno que possa te derrubar. Vença essa batalha, vença essa luta, mas não com as armas naturais. Vença com as armas espirituais que o Senhor, ele já tem te entregue. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé e dê uma linda salva de palmas para o Senhor, o nosso Deus.